Então, né, esse vídeo, ele é diferente. Ele é para ser diferente, ele vai ser diferente. Pode ser que tenha uns efeitos assim, meio fora do contexto, tudo meio para acordar a gente, para despertar a gente, tá? A ideia é para ser leve, mas ao mesmo tempo instrutivo, né? Porque a partir desse vídeo começa uma jornada. Para que eu estou fazendo essa jornada? Essa jornada é para, obviamente, ler e estudar um livro. Mas o que eu pensei? Uma maneira de aumentar a minha motivação, a minha dedicação a, a ler o livro é estudá-lo a ponto de conversar, refletir com você sobre o livro. O livro em questão é o livro do Ego. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro assim que eu já estou lendo ele há uns dias, há uns bons dias, e ele mexe bastante, tá? E, querendo ou não, o ego faz parte, né? Mas, qual é a interpretação do autor, né? A interpretação do Osho com relação ao ego. Na capa do livro ele já diz, né? Liberte-se da ilusão. E aí tu já fica pensando, tá, mas o ego seria uma ilusão? Assim como o medo, o ego seria uma ilusão? Então, ao que tudo indica, e lendo, a gente começa a entender que sim, ele pode ser denominado como uma ilusão. Por exemplo, ele vai citando: o tamanho do ego pode ser conhecido pelo desafio que alguém aceitou por sua ambição, pois ele é mensurável. No entanto, o simples não é atraente para o ego. O simples é a morte do ego. Toda a ideia que ele traz, essa é só a parte do prefácio, tá, gente? O prefácio já tem bastante boas questões sobre. Mas todo o embasamento dele começa na ideia de que nós somos educados, nós somos doutrinados a fortalecer esse ego. Como? Sempre com aquela, não digo política, mas aquele ensinamento de que você tem que ser o melhor. Então a gente vai sendo educado, a gente vai sendo conduzido a sempre ser o melhor. Só que até que ponto isso não é nocivo pra gente? Sempre estar correndo atrás de ser o melhor. Sempre mostrar a todos, ao mundo, que a gente é melhor. Melhor do que o quê? Melhor para quê? Melhor para quem? Né? São boas reflexões para se fazer em cima do ego. E isso vale, com certeza, a quando você começar a olhar outras pessoas e você começar a olhar para tipo, ai, quanto ego, né? E às vezes a gente faz essa analogia, né? A gente enxerga uma pessoa egocêntrica, egoísta, egoica, mas toda vez que a gente enxerga isso na outra pessoa, a gente também tem que olhar para o nosso interior, porque a gente também tem essa educação, essa formação em volta do ego. Indo na parte que ele vai, né, colocando essa educação, né, toda, ele fala: os pais começam a escrever nessa folha, escrever o que ela tem que se tornar. Depois, os professores, líderes, todos eles seguem enfatizando que ela tem que se tornar alguém, pois, caso contrário, terá desperdiçado a sua vida. A questão é exatamente o oposto. O homem é um ser. Ele não precisa tornar-se outra pessoa. Esse é o significado da simplicidade. Permanecer à vontade
com o próprio ser e não seguir qualquer caminho para tornar-se outra pessoa, que é algo que não tem fim. Não há um momento em que vá pensar: agora minha jornada está completa. Cheguei ao ponto mais alto das minhas ambições. Ninguém, em toda a história da humanidade, foi capaz de fazer isso, pelo simples fato de que o homem está se movendo em círculos. Portanto, uma pessoa está sempre à frente de outra e em uma coisa ou outra. Ele ainda completa um pouquinho ainda depois. A vida é multidimensional. É impossível que o homem vá em todas as direções e que seja o primeiro em todas elas. É simplesmente impossível, pois a existência não funciona dessa forma. O ego é a doença do homem. Os interesses instituídos querem que o homem permaneça doente. A sociedade não quer que o homem seja saudável e inteiro, porque o ser saudável e inteiro é um perigo para os seus interesses pré-estabelecidos. É por isso que ninguém quer ser simples, ninguém quer ser um Zé Ninguém. E toda a minha abordagem é que o homem deve estar à vontade consigo mesmo, que deve aceitar o seu ser. Tornar-se é doença, enquanto ser é saudável. No entanto, ser simples, por inteiro, saudável, feliz, você não experimentou isso. A sociedade não lhe permite um único momento para si. Portanto, o homem conhece apenas um caminho, o caminho do ego. É forte, né? A gente acabar se deparando com essas palavras, com esse modo de pensar de toda a construção da nossa humanidade, do nosso coletivo. Quando a gente para analisar, sim, a gente está sempre num círculo, né? De, sim, pessoas, algumas melhores, outras piores, mas isso sempre num padrão egóico. Isso sempre num padrão voltado ao ego, né? O estipulado pelo ego. É muito, é muito estranho, né? Quando a gente começa a parar e analisar dessa forma. E se você parar para analisar nesse momento, quantas vezes você se pegou dentro dessas visões do ego? De ser o melhor, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso conquistar tal coisa, eu preciso ter tal coisa. O ter, o ser, ser alguém, né? Ser algo é, é dentro do ego também. Como ele diz, o simples já está aí, já é você. Só que dentro de toda essa cultura, né, voltada ao ego, o que é o simples? Nada, né? Mas o que vale mais para nós nesse momento? E para encerrar esse prefácio, ele faz uma reflexão, né, dessa corrida, né, que a maioria de nós tem, né, essa, como vem dessa doutrina do ego, né, de estar correndo atrás das coisas. Nada está em risco, e o homem está correndo atrás das sombras que nunca será capaz de capturar, esquecendo-se de todos os tesouros que trouxe consigo para o mundo. Antes que seu ego seja satisfeito, a morte vai acabar com o homem. A vida é muito curta, não é para ser destruída nesse tipo de jogo como o ego, e é apenas uma questão de compreensão. Então, dentro dessa questão ser só uma compreensão, é isso que nós iremos fazer. A minha ideia é, a cada semana, pelo menos, trazer uma parte desse livro, né, para refletir. Eu vou refletindo e estudando e arrumando meios, né, para passar para vocês. Vou trazer para vocês um conteúdo para ficar pensando, refletindo. É uma maneira de estudar, é uma maneira de ampliar a consciência, né?
Então é isso que nós iremos fazer, tá bom? Então se você curtiu essa ideia, né, já curta o vídeo, compartilha com quem você entende que vai gostar dessa ideia de ficar estudando e discutindo o livro, né, e refletindo sobre, tá bom? E comenta aí o que você achou, comenta a sua interpretação do ego também, para que a gente vá ampliando as nossas reflexões. Gratidão por ter assistido esse vídeo e nos vemos em breve. Até mais.